Todo mundo aqui unido, aqui reunido. Olha, Tássio Cruz, Aida Maciel, meu amigo Otávio Ribeiro Neto. Nós vamos começar, antes de falar da eleição, mostrando que a Câmara Municipal de Teresina realiza amanhã uma audiência pública para a apresentação do projeto da Lei Orçamentária Anual, aquela da confusão, que a gente já detalhou aqui, já teve reação de vereadores, é para 2023. Os parlamentares de Teresina falaram hoje sobre a importância dessa audiência. E a Aida Maciel quem conta essa história. Entre as alterações do projeto de lei do orçamento para Teresina no ano de 2023, que tramita na Câmara Municipal, estão a redução de verbas para secretarias, como a de comunicação, criada este ano e com proposta de um orçamento superior a 25 milhões de reais. Para se ter uma ideia, uma receita maior que a dotação de 13 pastas do primeiro escalão desta gestão. Embora nos bastidores se comente sobre propostas de emendas de redução para algumas secretarias, como, por exemplo, 80 milhões no caso da ETURB, os vereadores não usam essa expressão. Eles falam em remanejamento, em acomodação em algumas secretarias. Isso não é, de fato, a obra acontecendo, é um planejamento, né, daquilo que será trabalhado pela Prefeitura. Dentro disso, as prioridades. Nós não estamos tirando dinheiro do orçamento, né? Isso é um engodo. Nós estamos priorizando. Certamente a prioridade é saúde, educação, como em todas as gestões, mas também a questão do transporte e da assistência social, que precisam de uma resposta mais rápida, de uma resolução mais rápida para esse problema que perdura há muito tempo aqui na cidade de Teresina e que tem que ser resolvido tendo em vista os problemas que nós temos, principalmente na área do transporte. A proposta dos vereadores de redução dos repasses das pastas da comunicação, Secretaria de Governo, gerida por André Lopes, genro do prefeito, e da ETURB, pelo filho do gestor, João Pessoinha, chega a quase 100 milhões de reais. Por isso dessa audiência pública, é por isso dessa convocação do secretário da Destrans, e preciso for convocar outros, para que a gente possa estar aí conversando com eles, porque ninguém mais do que o vereador, e aqui não é só o vereador Jeová Alencar, são os 29 vereadores de Teresina, conhecem mais a cidade do que a gente. Nós estamos ali no dia a dia conversando, recebendo as lideranças aqui na Câmara, ouvindo a população. Nós sabemos onde é que está doendo de verdade, seja na saúde, seja no transporte, seja na educação. Então a gente precisa ter esse diálogo. Ao todo, os vereadores devem apresentar ainda a proposta de transferência para a S-Trans e redução do poder de transferência de recursos do prefeito, baixando a abertura de créditos suplementares de 35% para 10%. Amanhã nós teremos audiência pública aqui na Câmara de Vereadores para tratar do orçamento aqui do nosso município de Teresina. Nós temos várias áreas que precisam ser canalizar os recursos para que a gente tenha soluções de problemas, como a área da saúde, a área da educação, a área do próprio transporte público, do transporte coletivo, enfim, as superintendências regionais, as SAADs, que tem que receber, que devem receber recursos, que efetivamente é quem faz obras, é quem é responsável por realizar as melhorias aqui na nossa cidade. Então nós vamos estar discutindo tudo isso amanhã aqui na audiência pública, e o melhor caminho para a cidade de Teresina será o caminho que vai ser adotado aqui pelos vereadores aqui na casa. Ô Tássio, começar com você aqui e passar para ele e para o Otávio, é homem que faz conta. É homem que faz conta, e lhe digo uma coisa, não há um jornalista nesse estado que seja um jornalista, digamos, bem especializado na área de cálculos de matemática, é o Tássio, não tem igual não. Ô Tássio, essa situação não está boa, o doutor Pessoa na Câmara, parece que essa mexida que o parlamento quer fazer no orçamento é inevitável, né? É inevitável, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde aos amigos. A bomba da vez, Douglas, é a SAAD Sudeste, que era gerida, né, pelo vereador Evandro Ide na última gestão. Para se ter ideia, Douglas, a situação da SAAD Sudeste é tão grave que hoje, né, a região que mais cresce demograficamente e economicamente da capital é a SAAD Sudeste, né? Teve uma explosão demográfica, hoje é quase que a segunda maior cidade do Piauí é a região do Grande Disseu.
Para se ter ideia, Douglas, no orçamento do ano que vem, a SAAD perderá 6,4 milhões de receita, uma queda de 14% no orçamento comparado ao orçamento de 2022 deste ano. E por isso o vereador... Qual o valor absoluto, Tássio? O valor absoluto que ela perderá, 6,4 milhões de queda na receita em comparação com o orçamento deste ano. Agora interessante é o seguinte, viu, Tássio? É a região que demograficamente mais cresce em Teresina e é a que sofre o maior baque. Quer dizer, que incoerência é essa, Tássio? Isso, vai cair o orçamento. O orçamento de 2022 é 43 milhões de reais. O de 2023, 37 milhões de reais. Por isso, os vereadores criticando. E o curioso, Douglas, é que nunca se pode dissociar a questão política da questão administrativa. Por que que a gente tem essa queda tão grande na SAAD Sudeste? Se o amigo de casa se lembrar, o vereador Zé Nito não acompanhou os candidatos do Republicano e do Dr. Pessoa. Ele votou nos 2 filhos de Temístocles para deputado estadual e federal, acompanhou o Wellington para senador, Rafael para governador, ou seja, as pastas que foram administradas, que tiveram indicação política próxima, favorável ao prefeito, ele está dando um incremento. As pastas que politicamente não são simpáticas... Engraçado que ele se chateia, digamos, usar aqui uma expressão popular, ele se chateia politicamente com alguém que paga o povo. Isso, paga o povo da Zona Sudeste. Por isso, eu e a Edna ali com o Evandro Ide após a entrevista, ele revelava, Douglas, que está sendo confeccionada uma emenda que deve, pelo menos, colocar no valor que o deste ano. Pelo menos 43 milhões para a SAAD Sudeste o ano que vem. Esse 43 milhões é o mesmo valor de 2021? Não, houve um pequeno crescimento de 2022 para 2021 e agora uma queda. A gente teve até população, representantes de... Qual é o objetivo, Tássio? Desses 6,4 milhões de queda, eles querem fazer o quê? Diminuir essa queda? Eles querem que seja pelo menos o orçamento desse ano. Né? Que seja pelo menos 43 milhões. Entendi. Ou seja, que seja um repeteco, né? Isso. Mantido, né? Desculpa, é porque eu estou com essa virose, tá me matando. Agora, é o seguinte, em relação, Tássio, eu vou ouvir logo a Edna e o Otávio, eu volto com o Tássio para tratar de um outro aspecto dessa questão da Câmara. A Edna também esteve lá. Edna, você sentiu lá na Câmara Municipal, você percebeu lá na Câmara Municipal realmente essa vontade, essa disponibilidade dos vereadores de, digamos, mexer no orçamento lá e alterar mesmo? Embora eles não declarem, estava até comentando isso com o Tássio lá nos bastidores, diretamente esse desejo, mas já é informado, inclusive logo o Portal Dia, através do Tássio e dos nossos colegas, desse movimento, né, Douglas, que eu chamo de movimento mesmo, entre os vereadores, para que realmente haja o que eles não chamam de redução, né, mas haja dessa mexida e que realmente os recursos vão da melhor forma para as prioridades, para as pastas que são prioridades. Então, eles se movimentam não só nessa questão política, e que também é política, mas de dividir o bolo da forma mais correta, né, Douglas? O transporte, inclusive, como bem o vereador Deolindo falou comigo à parte, o transporte público ele merece sim uma atenção especial, né? Então, os recursos têm que ir para as devidas pastas que merecem e precisam. E hoje em dia, em Teresina, quase todas, as básicas, né? Saúde, educação, enfim, o transporte tem que ter esses recursos. E assim, Douglas, esse movimento, e creio que amanhã a gente vai ver isso com mais força na audiência. Otávio Ribeiro Neto, você acredita mesmo, quer dizer, vendo o doutor Pessoa tudo é possível, mas você acredita mesmo que o doutor Pessoa está disposto a bancar essa briga com o parlamento? Douglas, é bom a gente lembrar que todo esse imbróglio envolvendo Câmara e Prefeitura é resultado da articulação política que não existe. Mal sucedida, né? Mal sucedida e nesse momento inexistente. Doutor Pessoa pensava que ia ficar os 4 anos no mandato em lua de mel com o parlamento. A gente sabe que os dois primeiros anos
tem ali a lua de mel, a Câmara fecha os olhos para algumas situações, mas essa lua de mel, eu ouvi de uma fonte essa semana passada, que essa lua de mel não existe mais. Então, ou o prefeito doutor Pessoa... Ele achava o que, Otávio? Que ia ficar indo lá, tomando um cafezinho, batendo papo, batendo no ombro, bem, chamando tal. e dizendo que era amigo de todo mundo, que era do diálogo, ele achava que isso resolvia. E a gente sabe que isso não resolve. Por exemplo, ele declarou ao Tasso semana passada que disse que tem diálogo com o parlamento quando se trata da amarração da questão do orçamento. Mas o diálogo que ele prega a prefeitura faz, manda para a Câmara e lá a Câmara mexe do jeito que é. E não é assim. Você precisa muito antes conversar, dialogar, remanejar recursos, se repete, se aumenta, enfim. E é no orçamento onde você demonstra as suas prioridades. O prefeito parece estar priorizando uma área que não é essencial para a sociedade teresinense, que é a área da comunicação. Não é? Você comunica o que você faz. Então, é uma gestão de poucas realizações, não tem muito o que comunicar, mas vai receber uma bolada grande você falou aí desse orçamento. Você falou em comunicar. Tá, só andei revendo aquela colocação que eu fiz, eu até peço desculpa ao telespectador, porque eu fiz a colocação errada. Né? Teresina não é um cemitério de obras inacabadas. Teresina é um cemitério só. Não tem obra inacabada nenhuma, porque nunca foi começado nada. A do Parque Rodoviário parou, tinha data, tinha tudo. Então, só para fazer essa correção. A Via Sul, outro exemplo. A Via Sul, por exemplo. Os viadutos, por exemplo, a ponte da UFP, aqui a gente vai passar as obras que realmente começaram e não terminaram, elas nem configuram um cemitério de obras inacabadas. E o que mais incomoda, Douglas, na Câmara, são as aspirações políticas. Secretários que estão hoje em pastas, secretários ligados ao prefeito, que estão em pastas com aspirações políticas, e o que a gente escuta nos corredores é que o movimento para tomada de bases e lideranças já começou. Por isso os vereadores estão tão insatisfeitos. Porque... Bem rápido aí, tá? Por causa do nosso tempo, que o nosso diretor jornalista está dando pressão aqui. Bem rápido. O G8 continua com aquela pauta? 2 SDUs e a Sencasp? Isso, o G8 continua. 2 SAADs, aliás. 2 SAADs e a Sencasp. E a briga, Douglas... Quando é que vai ter essa conversa mesmo, hein, Tássio? A gente trouxe aqui, esperamos que o doutor Pessoa defina, mas a gente trouxe aqui o reclame, principalmente do vereador Jeová, de que tem secretário se achando maior que o prefeito. Ele não quis nominar, mas a gente pode dizer aqui que esse secretário é principalmente o da Sencasp, que muito pouco dialoga com os vereadores e que tem a aspiração direta de ser o vereador do doutor Pessoa em 2020 e 2024. E isso que incomoda os vereadores. Quem é ele mesmo, quando você não... Alan Santos. Alan Santos? Isso, ele era chefe de gabinete do doutor Pessoa na Assembleia. Você quem é? Alan Cavalcante, perdão. E começou a ser minado. É isso. Douglas, por favor. Bem rápido, porque o tempo está estourado. Bem rápido. Aqui parece que está cotado para a SEDUC o senhor Washington Bacelar, juiz federal. A gente ainda tem que confirmar Você está falando do secretariado do governador eleito. Isso. O Washington Bacelar... agora aqui, o Washington Bacelar. O Washington Bacelar, que juiz federal, que ainda fala, cotado para a SEDUC, vocês lembram que no campo da especulação ele estava cotado para a segurança. Isso. Ele estava cotado para a segurança, no entanto, Chico Lucas, que será o secretário de segurança. E aí agora ele cotado para a SEDUC. Cotado para a SEDUC. Mas está cotado. Olha, esse secretariado do governador eleito, Rafael Fonteles, vai ser realmente uma surpresa, porque o governador realmente está fugindo, o governador eleito, os padrões que o Estado do Piauí se acostumou. Ele está colocando peças, até como funcionar como desafio para cada um que está lá. Olha, após a vitória de Lula, caminhoneiros bloqueiam rodovias de pelo menos 7 estados. E o vereador Deolindo Moura, do PT, falou sobre esse movimento e ressaltou que o momento é de reflexão e também da manutenção da paz. Esse é um momento de reflexão, inclusive para quem foi derrotado na eleição. Nós esperamos que o momento de lucidez necessário para que a gente possa reconstruir o Brasil, ele possa acontecer. O importante é que todas as instituições nacionais e internacionais já cumprimentaram o presidente Lula. Alguns, logicamente, inclusive o próprio presidente hoje, Jair Bolsonaro, ele vai ter esse momento. É momento de reflexão, é momento de colocar a cabeça no lugar. Uns levam mais tempo do que outros, mas certamente nós teremos esse país de esperança, esse país de paz e, acima de tudo, de muita fraternidade. Falar
do resultado da eleição. O governador eleito Rafael Fonteles, ele acompanhou em casa a apuração dos votos, ao lado de amigos, familiares, enfim. Rapaz, quando saiu o resultado oficial, parecia que o time, eu não sei qual o time que o... é Flamengo, né? O time que o governador eleito torce é o Flamengo. Mas acho que ele empolgado... Não, pois é, acho que ele empolgado também pela vitória do Flamengo, da Libertadores. Olha qual foi a reação dele, acompanha aí. Lula eleito presidente do Brasil! Respeita o Piauí! Interessante essa relação do Rafael com o pai, com o doutor Nazareno, né? É uma ligação forte dos dois aí. Mas olha, eu acho que dos governadores eleitos e reeleitos, ninguém comemorou com tanta força como comemorou o governador eleito do Piauí. Vamos acompanhar aí algumas fotos da festa da vitória de Lula em Teresina, algumas imagens. Olha aí o governador eleito com a esposa, doutora Isabel, não é isso, Edna? Doutora Isabel. Doutora Isabel, aí ele já falando para apoiadores, eleitores, foi na PCF, né? Isso. Foi direto para a PCF. Olha que imagem linda, olha. Que imagem linda, né? Então aí mais o governador eleito Rafael Fonteles, ele se dirigiu, inclusive ele gravou um vídeo da série de casa, dizendo que ia para a comemoração, e muita gente, né? Foi comemorar a vitória do ex-presidente Lula, agora presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Quem falou também depois da vitória de Lula foi o senador eleito pelo Piauí, o Wellington Dias. Ele acompanhou a apuração dos votos em São Paulo, ao lado de Lula, e logo após a confirmação da vitória, ele gravou esse vídeo. Foi com emoção, mas deu certo. Aqui o meu agradecimento a Deus, ao povo do Piauí, a você que deu esse voto de confiança. Também uma palavra para as pessoas que trabalharam, se dedicaram para essa importante vitória que colocou o Piauí mais uma vez como campeão brasileiro por democracia, pelo Brasil, votando em Lula presidente. Também aqui uma palavra para as pessoas que votaram noutra candidatura. Aqui dizer que agora há uma tarefa, unir o Brasil, a pacificação, trabalhar por mais estabilidade, por mais oportunidade. Se Deus quiser, vamos trabalhar muito para retribuir essa confiança. Interessante aí, começando com o Tássio, veja que nós temos a comemoração, quer dizer, de fato, vamos falar de logística aí, né? O senador eleito Wellington Dias foi para São Paulo e deixou o Piauí para Rafael Fonteles comandar, né? Quem comandou a vitória foi o governador eleito Rafael Fonteles. E o Wellington ao lado de Lula, essa proximidade aí pode gerar aí uma indicação até para o Ministério, né, Tássio? É verdade, Douglas. A imprensa nacional especula, né? Alguns nomes que estiveram ali ao lado do pronunciamento, o ex-ministro da Saúde Padilha, Fernando Haddad derrotado para o governo de São Paulo, a própria Marina Silva, né, também é cogitada, Simone Tebet, e o nome de Wellington Dias é cogitado. Eu ouvi, não sei se você ouviu isso, eu ouvi nos bastidores de uma pessoa do PT, Edna, Otávio, Tássio, telespectadores, que ele poderia até ocupar o mesmo cargo que ocupa atualmente o ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, Cid Nogueira. Eu ouvi, Douglas. Poderia ser o Wellington Dias, o ministro-chefe da Casa Civil de Lula. 3 pastas que ele pode, né? Se especulam 3 pastas. Além da Casa Civil, tem o desenvolvimento regional e tem a própria economia, que foi dito pelo próprio... Eu acho que, por exemplo, Lula surpreendeu naquela época, quando ele nomeou Palocci, um médico, para a economia. O senador eleito Wellington Dias não é de rejeitar, a gente sabe disso, historicamente, não é de rejeitar desafio nenhum, não. Mas eu não sei se a economia, nesse momento, um nome que não fosse muito técnico, seria interessante. Né? Eu acho que aí seria um nome técnico. Eu acho que ficaria mais no desenvolvimento regional e na Casa Civil. Agora, a Casa Civil seria interessante, a troca de piauiense por outro, né? E o desenvolvimento regional, Douglas? Antes, né, o nome do Wellington Dias já vem sendo colocado bem antes, já no começo, quando se cogitava dele ser o coordenador da campanha no Nordeste. E o desenvolvimento regional, Douglas, a conversa é que deve sim ser
de um político do Nordeste. Então, nordestino, né, com a expressão no Senado, seriam Wellington Dias e também Flávio Dino. Os dois nomes são cogitados aí. O Flávio Dino está cotado. Flávio Dino está cotado para a Justiça, né? Isso. Ministério da Justiça, porque é juiz federal, tem o conhecimento jurídico. Otávio, são nomes fortes, vindos do Nordeste, mas que já tem uma expressão nacional, e o que Lula deixou muito claro em seus discursos ontem foi a gratidão dele pelo Nordeste. Fez um agradecimento especial ao Nordeste, fez questão... Lá na Avenida Paulista. O que eu achei interessante nesse simbolismo do Lula foi ter exaltado o Nordeste na Avenida Paulista. Fez questão de reservar parte do seu pronunciamento para agradecer o Nordeste. E esse agradecimento, Douglas, pela expressiva votação que garantiu a eleição de Lula na região Nordeste, deve se configurar também nessa formação de governo. Tem o Wellington, tem Flávio Dino, tem o próprio Camilo Santana, senador eleito pelo Ceará. Governador 2 vezes do Ceará. São nomes, tem o ex-governador da Bahia, enfim, são nomes do Nordeste, expressivos já a nível nacional, cogitados para o mandato de Lula. Jacques Wagner, né? Jacques Wagner. Que já foi ministro, né? Já foi ministro. Agora, a Casa Civil, por que é que se encaixa bem no perfil de Wellington Dias? Porque é um perfil negociador, conciliador, de contato com Câmara, Senado, os outros poderes. É a especialidade do senador eleito, esse diálogo, esse contato. Trânsito bom em todos os Você vê aí, vamos começar a fazer a ligação dos pontos, né? Você vê a mensagem de Wellington Dias. Ele fala de pacificação, de união, inclusive mandando uma mensagem para os eleitores de Bolsonaro, que agora é hora de unir o país, de pacificar. Então tem tudo a ver com alguém que provavelmente possa assumir a Casa Civil. Quer dizer, então, é por aí, né? Eu acho que a questão é por aí. E assim como duas partes, no caso, e aí o nosso produtor executivo está informando aqui, o Renato, que a informação que se tem é que Simone Tebet, obviamente, que vai assumir o Ministério, ela pode assumir ou a educação ou a agricultura. Eu aposto mais na educação. Que é uma pasta mais ligada à Simone. E ela falou muito de educação. Falou demais. O Renato está me dando tchau, eu não vou continuar. Que eu ia falar que o presidente precisa também de um senador expressivo, né? Nós temos que dar uma olhada nisso também. É claro que ele está cotado para ministérios, mas ele vai precisar muito da Câmara e do Senado, né? Eu ia citar o Congresso eleito é um Congresso muito alinhado com a direita, ele vai precisar de um nome que pode ser o de Wellington Dias nessa coordenação. Também se ele entender isso, né, quer dizer que precisa de um nome muito forte lá no Senado para comandar a casa, para fazer essa articulação, o Wellington Dias é também esse nome. Tem também protagonismo, ou no Congresso, vai ter um protagonismo, isso é fato, né? Você concorda, Tuxo? Queimar a cabeça. Tem Marcelo Castro também, né? Aliado de primeira hora do PT. Marcelo Castro brigou com o MDB e tal, e teve aqui, inclusive, contando com a gente. Obrigado, Edna, um grande abraço, obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado, Otávio, mas um agradecimento especial a você. Olha, esses recortes políticos que nós estamos fazendo, eles vão continuar a semana inteira, porque foi a eleição mais acirrada da história do Brasil desde a redemocratização. Também houve uma quebra, né, de uma tradição na redemocratização. O que é que não quebrou? A tradição de que quem ganha em Minas ganha a presidência da República. Não é? Placar apertado, mas Lula ganhou em Minas. Manteve-se a tradição de quem ganha o primeiro turno ganha o segundo turno. Agora, caiu por terra a tradição de todo presidente que foi candidato à reeleição desde a redemocratização conseguiu se reeleger, menos o presidente Jair Bolsonaro. Então são algumas conclusões como essas e as articulações de bastidores que nós vamos trazendo para você ao longo da semana. Um grande abraço, boa tarde, paz, muita paz a partir de agora. Sigamos em frente, a vida segue seu fluxo e a gente segue junto com ela. Um grande abraço.